Recebe agora o Roberto Chagas, que é Head de Gestão de Renda Variável da EQI Asset, chegando na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Roberto. Bom dia para você. Bom dia, obrigado, Paula. Bom estar aqui com vocês. Obrigada. Roberto, eu queria pegar até o gancho, a gente estava falando agora há pouco, né? Não sei se você estava até escutando, a gente estava falando um pouco sobre esses desafios de China especificamente, né? Ali em relação a todo o fator ali de uma desaceleração chinesa, ou melhor, não ser uma recuperação chinesa como se esperava. Tem também ali num cenário externo a expectativa desses juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo, e a gente sabe que esses fatores externos, eles acabam penalizando investimentos no Brasil. Mas queria entender um pouco da sua leitura, se você enxerga, né, de fato, se há espaço para a nossa Bolsa subir diante deste cenário ainda desafiador internacional. Não, sem dúvida. Eu acho que a China é um ponto de preocupação, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente vai falar de China, ela tem desempenhado um papel pior do que o imaginado, né, em termos de crescimento. Para o mundo é uma surpresa. A gente até imaginava que essa recuperação não seria tão forte, mas obviamente está surpreendendo todo mundo, né? É um ponto de preocupação, mas por enquanto ainda vamos levando isso, tá? É ruim para as commodities metálicas, é ruim para algumas commodities, e que teoricamente poderia ser até bom para a inflação, né? Agora, nos Estados Unidos existe lá, né? A gente viu que o ambiente externo, ele de alguma maneira ele atrapalhou bastante, né? Enfim, ele atrapalhou bastante os mercados locais, né? O ambiente externo, principalmente com a taxa de 10 anos abrindo, né? Essa taxa de 10 anos abrindo, por alguns motivos, né? Japão, né? A taxa de 10 anos japonês começou a abrir, começou a pressionar os ativos de longos no mundo, né? E você também teve um forte refinanciamento, né? Imposto aí pelo orçamento americano, pelo fiscal americano, né? Que penalizou, principalmente uma época que é a época de férias, que é uma época com menos liquidez. Então isso também ajudou a abrir o curva de juros americana, que atrapalhou também os ativos de mercados emergentes e de risco. E a gente viu esse fator externo sim atrapalhando a bolsa aqui no Brasil, né? Enxerga de alguma forma uma melhora, vamos dizer, né, nestes fatores aí que acabaram atrapalhando bastante em agosto, né? A gente viu aí no começo ali do mês vários pregões atingindo a máxima ali de 14 pregões seguidos de queda, muito impactado por este cenário externo, até porque eu lembro até que a gente estava falando muito aqui anteriormente que agosto poderia ser um mês inclusive bom para a nossa bolsa diante da perspectiva do início da queda de juros do nosso Banco Central, e foi feito, né, uma queda de 0,5 que foi muito ofuscada por estes pontos externos. Esses pontos externos, a gente estava até falando, China é mais estrutural, é algo ali que vai demandar um tempo maior. A gente viu as falas do próprio Jeremy Powell também, né, pegando aqui o gancho dos juros mais altos por mais tempo ali nos Estados Unidos. Como que você enxerga aí, de fato, né, qual tempo talvez a gente tenha ainda que passar por essas questões externas pesando no nosso local? Enfim, China é sempre um negócio muito difícil de falar sobre, né? Porque, enfim, eu fiquei bastante tempo num banco suíço fazendo mercado emergente, e China a maioria, né, dos mercados emergentes tem um grande peso. Era muito difícil a gente ter tipo qualquer previsão ali, e ficou mais difícil, né? A intervenção em China em si, né, a mão de ferro ali do Xi Jinping ficou ainda mais forte, então ficou mais difícil a gente prever alguma coisa, né? Já era difícil, ficou mais difícil. Vamos para o que a gente consegue ter um pouquinho mais de visibilidade, que é Estados Unidos, tá? Hoje saíram, notícia boa que saíram os dados aqui, né? O time aqui de economia aqui, liderado pelo Stefano, né, passou os dados para a gente aqui, e que veio, né, de notícia é que hoje o mercado de trabalho, né, o JOLTS que saiu, mostrou um pouquinho aí de arrefecimento, né? É uma boa notícia aí para a inflação, né? E vai em cima, ele corrobora o nosso cenário, né, que é um cenário que sim vai ter uma desaceleração, a inflação também vai desacelerar e vai tirar um pouco dessa pressão, né, que a gente está vendo, né? Às vezes dava aquela impressão que a economia americana não ia pousar nunca, né? O cara não é possível que depois de subir quase 5,5% a taxa lá e vai ficar tudo igual, né? Então a gente ficava se questionando, uma hora vai bater, e a gente começou a finalmente ver bater, né? A gente acha que são os primeiros indícios. O nosso cenário é que sim bata, que desacelere a economia americana. Não estamos falando aí de um pouso forçado, estamos falando de um pouso mais suave, mas sim uma desaceleração que nos últimos, no último mês os dados não estavam mostrando isso. Então,
o dado de emprego hoje que veio, ele corrobora para que essa inflação caia, que a desaceleração aconteça e que a gente tenha aí, né, um Fed eventualmente pausando, né, os juros, o movimento de alta, e que isso pode ser uma ótima notícia para mercados emergentes, para ativos de risco, para mercados emergentes, e a América Latina, dentro dos mercados emergentes, é onde está mais bem posicionada, né? São os ativos mais bem posicionados, tá? Para absorver esse fluxo de ativo de risco, e aí a Bolsa Brasileira, por maior expoente da América Latina, deveria se beneficiar bastante. É assim que a gente olha o mundo de cima para baixo, vamos dizer assim. Roberto, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. Boa tarde, aliás, né? 12:09. Você citou aí, e é muito interessante essa movimentação toda, porque agora a gente vê, né? Eu estava até acompanhando Treasuries caindo um pouco os prêmios lá nos Estados Unidos por conta de toda essa movimentação, o cenário americano talvez beneficiando emergentes, a China estimulando a economia, de uma forma ainda singela, mas estimulando a economia, o que poderia trazer alguns bons dividendos aqui para a gente. E a gente vê que muita coisa caiu aqui no Brasil, né? Muitos setores, algumas empresas acabaram caindo, ficando um pouco mais baratas em preço de tela, depois de algum rally, o que poderia abrir alguma oportunidade. Nessa movimentação, nesse cenário que você descreveu e olhando para o Brasil, o que te chama atenção? O que te anima? O que te traz, de repente, uma percepção de que poderia ser um caminho interessante para o investidor? O que a gente tem? Bom, o que a gente tem falado aqui, né? O que a gente tem feito? A gente acha que o cenário externo, né, esse cenário externo que a gente falou, que pintou aqui, desenhado pelo nosso time de economia, ele corrobora para quê? Né? Para que a gente tenha aumento de risco. E que essa queda da inflação, né, no mundo, né, ajude aqui os índices de inflação e a queda de atividade, ajude os índices de inflação também por aqui. Então, e que corrobora o quê? Com esse cenário de queda de taxa de juros aqui no Brasil. Tá? Então, o pano de fundo para o Brasil é uma queda de taxa de juros. O nosso juros terminal está 8,75, está mais ou menos ali entre o primeiro e segundo semestre de 24. Não sei bem exatamente quando, mas vai ser alguma hora ali, tá? 8,75, né? Então, isso é uma excelente notícia para quem? Para a Bolsa. Mas para que tipo de Bolsa? Né? Estamos falando da Bolsa mais voltada para o doméstico. E o que a gente tem feito nos fundos? A gente, é bem o que a Paula falou, putz, caiu os juros e a Bolsa caiu, entendeu? Tipo assim, e aí? Não muda nada o nosso cenário, né? Não muda nada. Você eventualmente pode até querer culpar o fiscal, ter um ruído fiscal daqui, um dali, né? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A gente não trabalha para 2024 aqui com déficit zero, que é o que provavelmente vai ser entregue no orçamento no final do mês agora, né? A gente não trabalha com isso. A gente acha que tem desafios aí, né, de arrecadação, né? O mercado, até via Focus, né, relatório Focus do Banco Central, trabalha com 0,8, se não estiver enganado. Eu posso estar enganado um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente está um pouquinho até mais otimista. Mas vamos combinar que no relativo, né, a surpresa não é que é maravilhoso, né, o déficit zero, ou menos 0,5. É que não é tão ruim quanto a expectativa. E que possibilita o Banco Central reduzir juros, porque esse tipo de déficit, esse tipo de gasto que a gente está vendo, ele não vai pressionar a expectativa de inflação futura. Então, quer dizer, dá um bom colchão aí de segurança para a gente achar que sim, a gente tem a queda de juros bem pronunciada, os ativos de risco vão se beneficiar, bolsa vai se beneficiar. Agora, é o que a Paula falou, agosto, mas agosto não deveria subir, então? Outras coisas passam também, né, no mercado, cenário externo, como eu falei, o volume da bolsa caiu 20% em relação a junho, porque o gringo está de férias, né? Então, quer dizer, quando a gente olha para frente, o que a gente tem feito aqui, a gente tem aumentado o risco sistematicamente, mas não de uma vez só. A gente está fatiando esse aumento de risco nos fundos, né? E até para os nossos clientes aqui, a gente está recomendando, vamos fatiando esse aumento de risco, mas a hora é de aumentar risco, tá? É aumentar risco, aumentar a exposição de bolsa, tá? E é assim que a gente acredita e como a gente tem se posicionado. Roberto, prazer falar contigo, aqui é o Alex. Eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei se você observou aí esse famoso deal aí que foi comentado ontem, né, da Marfrig com a Minerva, né, as ações, enfim, comportando em relação diversa hoje. Eu queria que você comentasse não só sobre o deal, se você observou, não sei se você deu uma olhada, mas também sobre o setor, né? Você estava falando um pouco sobre China, né? Esse setor também tem uma relação meio que indireta para a China.
e também o mercado americano, principalmente, né, que dita aí o ciclo do gado. Mas o que você tem para comentar um pouquinho sobre esse setor depois dessas movimentações recentes, Roberto? Cara, confesso para você que não é o meu... Eu não tenho posição, né, nessas empresas, eu não tenho, então, com grande propriedade assim, eu não vou conseguir falar, tá? Mas eu acho que, enfim, você está dando para Minerva um ativo que ela sabe cuidar muito bem, ela é uma das melhores operadoras, né? E o mercado está punindo as ações, eu acho que um pouco de incerteza, porque, teoricamente, a dívida dela aumenta, será que vai ter emissão de ação ou não vai ter? Eu estou interpretando dessa maneira, mas confesso para você que eu estou interpretando olhando bem mais de longe, porque não é um ativo que eu carrego nos portfólios e que eu estou olhando, tá? Nós temos aqui, está falando muito de minério de ferro, né? Por questão de China, enfim, na primeira pergunta. O que você acha do petróleo, né, em relação a esse ponto? Que a sazonalidade ajuda, né, no segundo semestre. Você está com um olhar mais otimista das juniors, não tirando a Petrobras aqui, mas a Juniors Oil, você tem uma posição aí, você gosta? Qual que é a sua posição aí em relação a isso? Eu carrego posição em PetroRio, né, em Prio, tá? A gente gosta, independente do preço do petróleo, né, não é um call top-down, é um call bottom-up, é um call que principalmente a capacidade desse management da empresa reduzir o custo o lifting cost, né, o custo de extração. E é realmente surpreendente o cara tá em um dígito de custo de extração e é maravilhoso isso, né? E o cara conseguindo fazer boas prospecções, aumentando reserva, aumentando produção. Então, a gente gosta. Petróleo em si é o que a gente falou, o nosso cenário, a gente trabalha com um cenário, né, de desaceleração no mundo, né? De novo, não é o pouso forçado aí, né? Mas é uma desaceleração nas economias principais do mundo, né? E que provavelmente vai tirar um pouco da força do petróleo. Mas o petróleo, mal ou bem, nesses entre 75 e 85, entre 75 e 90, ele meio que precifica isso já, tá? Então não acho que ele iria para muito lugar não da onde ele está hoje. Então é menos um call de petróleo e muito mais um call bottom-up da empresa que a gente gosta bastante, e essa é a que a gente tem no portfólio, tá? Legal. Olhando para a Prio, então a gente está falando de uma empresa que está fazendo aí uns 100 mil barris de óleo dia, né? Se a gente incorporar isso, pode corrigir se estiver enganado, né? Yahoo, tem o Albacora Leste ainda para revitalizar, tem bastante coisa para fazer. Roberto Monteiro tinha comentado 150 mil barris, está falando de um crescimento de 50%. O lifting cost $7,40, né? Como você falou, muito baixo. Até escreve isso no release, né? Que é o melhor hedge, né? Para o petróleo a eficiência operacional, né? Para isso, então, com essa alavancagem financeira muito baixa, e a gente olhando outros players, né? A gente tem Enalta que, enfim, é difícil, né? A gente vê ali aquela questão do sistema definitivo. Nós temos também a questão da 3R sofrendo com o papaterra, né? Lifting cost subindo ali bem forte. Você acredita que em determinado momento, se o ciclo do petróleo não... tudo bem que a PetroRio a gente concorda aqui que é mais, né, bottom-up. Mas outras companhias têm sofrido, né? Ou seja, imagina se o petróleo começar a cair já no ano que vem, assim, um ciclo de petróleo começar a se arrefecer, questão de atividade econômica global e etc. Você acredita que a companhia, a PetroRio, falando aqui, ela possa ter aí uma gordura, né? Falando aqui na alavancagem financeira muito baixa, de adquirir uma dessas companhias, já que os campos maduros da Petrobras agora estão inviáveis, né? Com essa nova política da Petrobras? Tem uma possibilidade, na sua opinião? Possibilidade sempre tem, né? Mas eu acho que... comentar uma coisa que você falou antes, que eu gosto sempre, quando eu vou olhar uma empresa, tentar entender quais são os controláveis que ela tem, né? O preço do petróleo, ela não tem um controlável, né? O que é o controlável dela? Da melhor maneira possível que ela consegue fazer, o lifting cost. Então, isso é uma das maneiras que eu acho mais bullish nela, é essa capacidade que ela está fazendo, né? É isso que ela faz, tá? Agora, cara, 100 mil, 150 mil petróleos, cara, tem muita margem de segurança se ela entregar perto disso aí, né, no papel. E, enfim, voltando para a sua pergunta principal, sem dúvida nenhuma, existe a possibilidade. Sem dúvida nenhuma existe a possibilidade, né? A gente trabalha com essa possibilidade, sim, não só da PetroRio, mas tem outros ativos aí que exploram gás e tal, que poderiam entrar, né, numa eventual briga por algum ativo desse. Eneva poderia ser uma outra dessa, que a gente até carrega no portfólio. Então, quer dizer, também não é só a PetroRio ali que vai ser a âncora de tudo, né? Se eventualmente acontecer alguma coisa. Pode ser que ela seja, pode ser que não. Não dá para dizer com antecedência. Roberto, muito bom. Quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Fica aqui o convite para voltar mais vezes.